é muito, é muito interessante refletir sobre esse Deus que se faz comum, né? Que se faz na nossa realidade. Porque assim, cara, para pra pensar. Esse Deus, ele se esvazia de si, bem como Jesus. Vamos falar o nome Jesus, embora ainda entre aquela questão de o nome não se traduz, etc. Mas né, na nossa cultura, Jesus, ele se esvazia, vem como um bebê. Agora vamos pensar como é que é a vida de um bebê, cara. Ele nasce, né? Ele simplesmente vira um bebê, aonde ele faz, né, a caquinha dele depende de alguém que limpe. Ele fica assado, ele fica com fome e só chora. Ele passa por momentos de febre e chora, passa por dor, passa por todas as questões que um bebê passa, que um ser humano passa, né? Quando é criança, quando é jovem, quando. Isso tudo. E simplesmente para poder entrar na nossa realidade, para poder ser esse Deus ordinário, para vir na nossa vida que é ordinária, comum, para encher nosso cotidiano e mostrar que há um caminho para esse extraordinário. E aí não é só um caminho, é um caminho de volta. Porque um dia nós estávamos, né, em Adão nesse caminho, aonde nós estávamos bem, estávamos tranquilos. Não, como assim, Ronaldo? Você está falando nós estávamos? Não, cara, a gente está falando nós em Adão. Porque queira ou não queira, cara, a gente toma as escolhas erradas todo dia como Adão tomou. Adão justamente ele é a expressão do homem naquele momento lá do Jardim do Éden. Então, assim, lá era Adão, né, que tem um significado o nome. Mas podia ser Júnior, podia ser Kigo, podia ser Daniel, podia ser Ronaldenir. Mas a questão toda é que esse Deus ele se esvazia para nos mostrar de novo o caminho para esse extraordinário. E o interessante é pensar que nesse esvaziar e nesse momento que ele passa aqui, ele vive totalmente essa realidade comum do ser humano. Se vocês pegarem lá a passagem de Mateus 28, depois do 9, eu acredito que seja o 10 ou 11, vocês vão ver que Jesus ressuscita, sai de lá, bate um papo com as mulheres, mas quando os religiosos, né, que pertenciam até então à religião de Deus, né, qualquer comparação com nós evangélicos é mera coincidência. Eles vão lá e falam o seguinte: olha só, cara, isso não pode vazar. Ele ressuscitou? O que aconteceu com o corpo? Vocês não sabem? Não, ele ressuscitou, a gente viu o cara andando. Não, não, calma aí. Toma um dinheiro aí. Vocês não vão falar que alguém foi lá e roubou o corpo dele. Caramba, mas era o Deus, ele passou por isso, ele teve. Sim, ele foi calado.